Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente que sempre busca elevar o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né, Dani? O Dani também tá aqui. Opa, estamos aqui. O Dani também é voz da consciência hoje. E assim, gente, para começo de conversa aqui, pra gente começar o nosso resumão, refrigerantinho, salgadinho. Né? Isso, hein? Elevando o nível. Não, elevando o nível. Ou abaixando, né? Os caras comendo no meio do podcast. Mas, enfim, vocês estão próximos aqui nossos. Vocês sabem que é bom. Mas, enfim, não esquece de rodar aqui na nossa descrição para ver o nosso treinamento de finanças 5S financeiro. Isso aí. Não sei se tá com a promoção ainda. Confere lá para ver se tá. Se tiver, você pega a promoção. Se não tiver, você não pega. Aí você pega o valor cheio, mas também não é tanto assim, né, Dani? É um puta monte de benefício pra... R$97. Enfim, o valor cheio, né? Se for o desconto, você consegue por uns 50, né? Menos R$50, 50% de desconto. Corre lá que vai ser pica, vai ser top. Enfim, like, né, no YouTube, favoritar no Spotify e comentar também. E seguir a gente no Instagram, arcade.grupo, que lá a gente tá fazendo vários stories top. A galera tá ficando próximo de nós, né? Tá vindo quadro novo aqui no YouTube, sobre perguntas e respostas, que a gente vai responder as perguntas de vocês, né? E detalhe, um quadrinho novo também conversando sobre variados assuntos, isso aí, né? Dentro do carro, em casa, no escritório, enfim, uma parada mais íntima, né, das pessoas. Mais informal, né? Mais informal, exatamente. Mas enfim, bora pro nosso resumão de hoje. Ô Dani, a primeira notícia pra gente começar aqui, e o furacão, hein? Lá no... Tá tenso, né? Lá na Flórida. E assim, parece besteira eu falar do furacão aqui agora, e eu peguei essa notícia, porque assim, na economia, a gente tem um ramo da economia que é economia ambiental, sabe? E aí que nem a gente trata muitas coisas. Mas antes de eu falar até da economia ambiental, ou melhor, nem vou falar, só vou citar ela aqui, é que, o que é economia pra você, Dani? Pegou pesado? Não, assim, quando eu falo em economia, o que já te veio na cabeça? Dinheiro. Aposto que 99, 98% das pessoas é dinheiro. A última coisa que a gente vê é dinheiro na economia. Qual que é o conceito base da economia? É você analisar e fazer a gestão correta de recursos. Ou seja, antigamente, quando a gente tinha uma sociedade totalmente arcaica, a gente não tinha dinheiro em si, né? Ou seja, um meio de troca que guardasse o valor para você trocar por outra mercadoria. A gente já teve cabra como meio de troca, como moeda de troca. Então, assim, o que a gente faz? O que é a economia em si? É você fazer a gestão correta dos seus recursos. E aí que entra a economia ambiental. Se você não faz a gestão correta do meio ambiente, esse meio ambiente ele vai cobrar, que é o que está acontecendo. Gente, na nossa cidade, o inverno foi totalmente fora do padrão. Foi totalmente calor, né, Dani? Sim. Totalmente calor. Vai ter 40 graus. 40 graus. Inverno. 40 graus no inverno. Eu lembro que a gente passa... eu já cheguei a passar 2 meses de frio antigamente, quando eu era moleque. Chegava a dar quase zero, né? Que nem quase 0 grau. A gente teve alguns dias de frio até, mas assim, era 10, 15, era tipo de manhã, aí chegava à tarde, já saía sol. Eu acho que o máximo que a gente pegou esses tempos atrás, esse ano, né, foi eu acho que 5 graus, que eu fui jogar bola ainda, com os caras lá, foi eu acho que 5 graus, 6 graus no máximo. Mas também, assim, a gente não passa disso, sabe? E detalhe, tá acontecendo lá a parada do furacão, né? Tá acontecendo, não sei se você viu, o deserto do Saara. Não. O deserto do Saara tá inundado. Nossa. Com chuva, com água.
E os meteorologistas estão tipo assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Porque a gente nunca viu esse tanto de chuva. Fazia muito tempo, sabe? Esse volume de água. E essa é a questão que eu queria apontar. Porque, cara, a economia não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre a gente fazer a gestão correta até do mundo que a gente vive, sabe? Poxa, se a gente que nem aqui no Brasil a gente tem muito problema de queimada. Cara, tudo isso reflete, sabe, no meio ambiente. Por exemplo, eu vi uma pergunta de um cara falando assim, cara, por que a gente não bota um monte de placa solar no deserto e gera energia para o mundo inteiro? Porque se a gente coloca placa solar, a gente tira aquele... É que a gente não é da área também, né? Mas enfim, o deserto ia sair de lá e ia vir tipo pro Brasil, sabe? Aí que tá. Todas as coisas são exatamente corretinhas do jeito que é no mundo. Com um propósito. Com um propósito, exatamente. E assim, se a gente não faz esses recursos, a natureza vai... Ela cobra, né? Ela vai cobrar. Que nem tá cobrando, sabe? E detalhe, todo lugar é assim, sabe? Se a gente não fizer a gestão correta, vai cobrar, sabe? E detalhe, e agora entrando um pouquinho mais no dinheiro, realmente vai afetar a plantação do lugar lá na Flórida. Então, como aconteceu com o sul aqui também, né? Sim, a gente tá nesse calor, com mas a gente certeza. viu lá no sul também como é que foi, né? A chuva que deu lá, Com os certeza. estragos. Tá tudo desregulado, porque assim, lá tá muito frio, aqui tava muito calor. Detalhe, a Carla, minha esposa, ela foi pra Espanha em 2018. Quando ela tava lá, tava muito calor lá, e aqui tava frio, certo? Esse ano, aqui tá muito calor e lá tá nevando. Olha que na mesma época, agora, em julho, sabe? Assim, tava muito calor aqui e lá tava nevando esse ano. Você percebe como é que é? Então, assim, essa parte da notícia seria mais pra gente conscientizar, cara, na boa, a gente já falou isso uma vez, se você vê alguém tacando fogo, cara, dá um peteleco, sei lá, chama a polícia, mas não deixa, porque assim, a economia ambiental, ela é muito importante para nossa vida e para a vida do planeta como um todo, sabe? Ai, mas nossa, daqui um certo tempo ninguém mais vai estar vivo, não sei o que lá, mas e as futuras gerações, sabe? A gente não pode ser egoísta ao ponto. Exatamente, sabe? Que nem minha filha tem 2 anos, a filha do Dani vai nascer. Cara, que mundo que a gente vai deixar para ela, sabe? A gente tem que fazer o diferente agora para poder eles ter lá na frente. Que nem, por exemplo, lembra quando a gente falava da buraco na camada de ozônio? Era por causa de um produto específico que as empresas usavam e tal. E, cara, o mundo inteiro se uniu para acabar com esse produto e acabou. E a camada de ozônio está se regenerando, sabe? Assim, a gente não vê mais falar sobre isso, porque... Enfim, mas você vê, quando o mundo quer, o mundo consegue. Mas enfim, vamos para nossa notícia principal e última, né? Que hoje o resumão tá brabo, o resumão tá bem resumão mesmo, né, Dani? Mas, enfim, bora. Enfim, Dani, aconteceu o que a gente tava falando, né, há tanto tempo aqui no nosso resumão, que é a escolha do novo presidente do Banco Central. Finalmente. O presidente Lula anunciou faz um tempo já, só que a gente estava vendo se realmente ia ser esse nome, que é o Gabriel Galípolo, né? O Gabriel Galípolo, ele é um economista formado pela PUC, São Paulo. O cara tem um baita currículo. Eu não vou falar tudo agora, porque senão a gente ia ficar... enfim, muito tempo falando. Mas um ponto em específico é que ele já é diretor de políticas econômicas do Banco Central, certo? O que preocupa a gente, realmente, é a relação dele com o Lula. Porque, assim, ele é conselheiro de economia, né, do Lula, conselheiro econômico do Lula, e ele é muito próximo do Haddad. Então, assim, isso deixa um pouco de incerteza se ele vai realmente tomar as decisões corretas ou não.
pegando esse ponto, esse gancho, qual que é o negócio? O Gabriel Galípolo, ele passou essa semana por uma sabatina pública do Senado Federal. O que é uma sabatina pública, né, do Senado Federal? Basicamente, o Senado Federal, ele é o que representa o cidadão, o povo, perante os políticos. Ou seja, a gente tem o presidente, a gente tem todos os políticos lá que vai tomar as decisões que melhor sai para o povo. E como é que o povo vai falar? O povo vai escrever lá no Twitter, o presidente vai ver lá o que está sendo escrito e vai fazer? Não. Precisa de um representante lá dentro, que são os senadores. E aí que tá. A sabatina, ela é como se fosse uma prova oral que os caras vão fazer perguntas pro Gabriel Galípolo, ou seja, fizeram, né, no caso, e ver como que ele se sai, o teor das respostas dele. E no caso, o Gabriel Galípolo passou por essa sabatina, ele foi aprovado. Agora eles vão fazer votação em plenário para poder ver se realmente vai ser ele ou não, mas ao que tudo indica vai ser. E essa sabatina, Dani, eu tava meio incrédulo, mas tô um pouquinho esperançoso. Tô um pouquinho esperançoso. Porque assim, cara, ele falou que vai manter a relação com o Lula, o presidente, neutra, né? Ele afirmou que vai fazer isso. Tá gravado, né? E ele elogiou o Roberto Campos Neto, que é o presidente atual do Banco Central até o final do ano. Isso é bom, né? Porque o Lula, que já tava falando mal dele, né? O Lula falou assim, ele teve uma declaração que a única coisa desajustada no Brasil era o Banco Central. Era o Banco Central. Mas assim, outro ponto interessante que a gente precisa ficar atento é que no começo, agora, quando a gente viu que o Banco Central... Logo quando o Lula anunciou... Porque assim, ó, existe o eleitorado do Banco Central e todos esses diretores vão votar. Vamos votar para taxa de juros subir. Vamos botar para taxa de juros descer. Aí o que acontece? O eleitorado ele vai votar numa decisão. Essa decisão sendo coerente, ela vai para frente. Agora... Quando o eleitorado está dividido, a gente tem um problema. Porque, por exemplo, eu acho que foi nos primeiros podcasts que a gente fez de notícia, a gente viu que teve uma decisão do Banco Central que o eleitorado ficou dividido. E aí o Roberto Campos Neto teve que dar o voto de Minerva para poder subir a taxa de juros, se eu não me engano. E aí que tá. Gente, se o eleitorado tiver todo em prol de fazer a gestão correta, ou a manutenção, ou subir ou descer a taxa de juros, a gente entende que o Banco Central está permanecendo com a sua independência sem tocar. E aí que tá. O Gabriel Galípolo, na sabatina, falou que vai priorizar a independência do Banco Central e ele afirmou que ele vai usar a Selic, né, os juros, para poder conter a inflação. Porque aí que tá, a nossa inflação tá na meta, não tá no centro da meta, tá um pouquinho acima, mas tá na meta. E assim, a gente precisa ver agora também como essa questão que a gente vai precisar começar a cortar juros agora. Sabe? Porque que nem já ficou muito tempo com os juros altos. Porque assim, às vezes parece que a gente enaltece assim os juros altos, a gente gosta de juros altos. Não, gente. Poxa, a gente gosta de juros baixos também. Só que assim, a inflação precisa ser combatida. E os juros altos, eu vou até usar uma frase do Perini, é um remédio amargo. Sabe? Ele usou esse termo esses dias. É um remédio amargo para a gente poder conter a doença da inflação. E, na boa, se a gente deixar a Selic muito alta por muito tempo, a gente começa a ter um BO que é nos investimentos, na dívida pública e no consumo. Porque assim, primeiro de tudo,
O que move? Qual que é uma das principais alavancas do crescimento econômico? É o consumo. Ou seja, e lembra que eu falei também nos podcasts atrás que tudo é uma cadeia na economia? Se você não consome, a empresa que oferta o produto não vai estar vendendo. Se ela não vende, ela não consegue pagar funcionários. Se ela não consegue pagar funcionário, ela demite e aí causa desemprego. E aí você vê como tudo se junta? Um efeito dominó, né? Efeito dominó. E aí que tá. Se a pessoa não está consumindo, não vai ter essa gama essa cadeia toda vai ser afetada. E aí a gente mexe no desemprego, mexe num monte de coisa. Nos investimentos das empresas, entende? A Magazine Luiza perdeu valor de mercado. Por quê? O pessoal não está comprando. Entende? O pessoal não está gastando. Até porque, como você falou, né? Se a renda fixa tá mais cara, você não vai arriscar comprar uma ação da Magalu. Você pode fazer um investimento em renda fixa. Às vezes... É muito mais seguro. É muito mais seguro e às vezes a rentabilidade não está compensando, né? Então acaba você compensar ali... tá pagando bastante na renda fixa, vou ficar na fixa, não vou comprar ações, e é onde acaba prejudicando as empresas, né? Até é uma das características, né? Assim, quando o juros está muito alto, a variável fica muito baixa. E aí é hora de você comprar, né? Fugir do efeito manada, que tá todo mundo vendendo para poder comprar renda fixa. A gente é o contrário, né? A gente até vai falar sobre isso no nosso curso de investimento que a gente já está preparando, que, cara, você precisa fugir do efeito manada, né? Você precisa ser totalmente ao contrário. Lembra daquela frase de mãe? Você não é todo mundo. Exatamente. É isso, esse é o ponto. Só que aí que tá. Eu queria chamar um pouquinho a atenção também, Dani, para a dívida pública. Por quê? Se eu não me engano, 40%, Dani, 40% da dívida pública do Brasil está atrelada à Selic. E o que acontece? O Brasil, ele toma dinheiro emprestado através do Tesouro Direto para poder sanar suas dívidas. Se as dívidas, e detalhe, pagar juros, né? De acordo com o que a Selic manda. Se a Selic estiver muito alta, ele tem que honrar muito pagamento de juros, né? E isso demanda muito dinheiro do governo, né? Do setor público para pagar esses juros. E por consequência, a gente não fica deficitário desse dinheiro para poder fazer investimento em outros setores que necessitam, tipo educação, saúde, infraestrutura, entende? Então, é por isso que a gente precisa, que às vezes a gente começa a falar dos juros da Selic e a gente não mostra onde que impacta e no que vai impactar se ficar os juros altos, né? Mas enfim, basicamente, a Selic ela influencia todo essa questão, sabe? E aí, voltando para o Gabriel Galípolo, ele foi uma decisão, acredito que interessante para assumir o Banco Central, né? Porque ele diz que vai preservar a independência do Banco Central, mas assim, é o que a gente sempre fala. Agora a gente tem que dar tempo ao tempo e entender, né? Qual que vai ser as decisões do Gabriel Galípolo e como que vai se suceder tudo isso. Mas ele assume o ano que vem só? Só ano que vem. Só ano que vem. O Campos Neto ele fica até o final do ano. Só que aí que tá, cara. O Boletim Focus, as projeções estão ficando bem pra cima, sabe? Do IPCA. Tipo assim, pra esse ano, se eu não me engano, tinha uma Selic de 10,5% há uns 2 meses atrás. 10,25, 10,5. E pro ano que vem, 2025, tinha 9,5 por aí. 9,5, sabe? É um bom corte. Uhum. Porque, até porque a gente não pode também ter um corte muito abrupto, porque a gente foge com capital estrangeiro daqui. Aí a gente fica deficitário em dólar, o dólar sobe lá fora e o real desvaloriza. Aí a nossa moeda não vale nada, né? Mas enfim, aí o que acontece? Nessas projeções mais novas do Boletim Focus, tá vindo tudo com 11
10,75 esse ano, 10,75 ano que vem. Já tá em 10,75, né? Não, 10,75 ano que vem, que tava 9,5, tá ligado? Aí mas que tá. Agora, que subiu a última vez... Subiu pra 10,75, só que a projeção é pra ir pra mais, sabe? Pra continuar mais, subindo. Então, porque é o que a gente tava falando, ele tá olhando pra frente, né, cara? Assim, é o que a gente tá falando. Vamos torcer pro Gabriel Galípolo fazer uns rebolation lá, um somebody e dar tudo certo, sabe? Porque assim, gente, a gente tem que entender que, por mais que a gente seja direita ou esquerda ou centro, sei lá, centrão, não sei, a gente precisa entender que, cara, a democracia foi ali exercida, escolheram o Lula, independente das decisões que ele tome, cara, a gente não pode torcer pro nosso país dar errado. Então, eu acho que isso que é o mais importante. O Brasil não importa, eu não tô torcendo pro meu partido, pro meu lado, exatamente, né? A gente tem que torcer pelo Brasil dar certo, cara. Isso é o que importa, independente de quem estiver lá, se é Lula, se é Bolsonaro. Exatamente. Tem que torcer pelo Brasil dar certo. Agora tem gente, não é o meu candidato, então que o Brasil que o Brasil se lasque. Você mora onde? Você mora onde? Então não tem essa, cara. O nosso problema é ter o político de estimação, sabe? Ou seja, é o que o Dani falou. Nossa, eu queria que fosse, sei lá, o Bolsonaro que tivesse reelegido, mas não foi. Se lasque o Brasil pra lá. Não é assim também, sabe? A gente precisa torcer pro cara fazer as coisas corretas e pegar e cobrar também se ele não estiver fazendo, sabe? Assim como o Bolsonaro, se ele não estivesse fazendo, a gente tinha que cobrar do mesmo jeito. Porque até aqui, né? A gente traz notícias do que tá acontecendo. Então, exatamente. Independente do partido. A gente não tá aqui pra falar mal de partido, a gente tá aqui pra falar da gestão. Se a gestão não tá boa, independente de quem estiver lá, a gente vai falar mal. Exatamente. Até porque a gente dá o nosso voto. Independente se a gente votou no Lula ou não, a gente precisa cobrar. Sim. É a gente que vive no Brasil, a gente que mora aqui. A gente precisa cobrar para fazer as coisas corretas, porque, é a gente que é influenciado, sabe? Independente se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Se é, ou você viu o Marçal essa semana? O Marçal essa semana falou que, eu não vou mais me candidatar para prefeitura. É mesmo? 2026 ou é governo ou é presidência, ele falou. Tá. Eu vi que ele falou que ele ia se candidatar, né? Vai ser... Ou é presidência ou é governo. Assim, não sei, hein? O Marçal é bem baixo, cara. Os caras falam que de frente com o Marçal, o Bolsonaro vira um anjo. Sei lá, né? Porque... Tá tenso, né, isso daí. Agora pro segundo turno, você viu que ele também não apoiou nenhum dos dois, né? Ele fez algumas ameaças contra eles, né, na verdade, também. Mas enfim, gente, vamos continuar torcendo pelo Brasil e que o Galípolo seja um presidente ótimo. Acredito que vai ser, é um cara top, sabe? Assim, currículo excelente, mas assim, ele é mestre também em economia. Ele é bacharel em economia pela PUC São Paulo e mestre também pela PUC São Paulo. O cara é pica, Dani, o cara é top. Mas enfim, gente. Então foi isso, pessoal, o nosso resumão, né? Mais curtinho, né, Dani? Porque também tava extrapolando no tempo. Resumão. Resumão, meu. Caraca, 40 minutos de resumão, caramba. Mas também... notícia também, assim. Não, mas não é louco, a gente sempre fez 3. Só hoje que a gente fez 2. Mas é que o BO é que a gente tava viajando nas ideias, né? Sim. Mas é bom também, né? Bom. Até fica aí nos comentários se vocês gostam desse estilo. Aquilo que a gente sempre tenta falar, né? A gente não só trazer a notícia, mas trazer uma explicação, uma aplicação no nosso dia a dia. Não só, porque se for notícia por notícia, você... Vai lá no G1. Né? Tem um monte de notícia lá. A headline lá e já era. Mas a gente tenta sempre trazer esse olhar aí da economia, principalmente o Richard, né? Que é formado em economia, trazer esse olhar aí da economia
E... O cara Nossa, o cara descreveu aqui o Galípolo. Então, é que novo candidato a presidente Sai do Banco fora, Central. credo, eu não quero isso não. Eu não quero não. Mas o cara realmente tenta trazer uma aplicação pro nosso dia a dia. Com certeza. Não só a notícia por... Até porque, assim, se você não souber nada de economia, cara, aquele monte de termo não vai servir de porcaria nenhuma, sabe? Mas aí que tá, vamos sempre estar junto aqui no nosso YouTube, até por isso, Dani, que a gente veio com aquela proposta de conversar, assim, variados, né? Assuntos variados dentro do carro, enfim. Vamos estar soltando vídeos novos. É isso, Dani? Não esqueçam de deixar o likezão, favoritar, rodar aí na descrição. O curso 5S, também, Instagram. A gente tá fazendo um conteúdo legal lá, né, Dani? Soltando alguns cortes também. Mas é isso, gente. Tamo junto. Foi um prazer estar até aqui com vocês. E é nóis, um abraço, até a próxima. Abraço.